No seu discurso mais recente, Lula disse que Bolsonaro já sabe que vai perder. Enquanto isso, a campanha do PT tenta antecipar o que um Bolsonaro derrotado seria capaz de fazer para não acabar preso. Vamos contar essa história aqui em 3 atos. Primeiro, Lula diz que Bolsonaro sabe que vai ser preso, como antecipou a Ana aí. Que está tudo preparado, caminhando para a gente ganhar as eleições. Obviamente que eleição e mineração, a gente só conhece o resultado depois da apuração. O homem está dizendo que se não ganhar no primeiro turno com mais de 60% é porque houve problema nas urnas. Ou seja, quando ele diz isso eu fico otimista, porque ele já está prevendo a derrota dele. Ele já está prevendo porque eu acho que não há como que o povo não tenha precificado já a saída, sabe, e a volta da democracia. E a gente quer voltar para fazer esse país, sabe, ser feliz outra vez, esse país ser bonito, esse país ser alegre, sabe? Nós vamos ter que recuperar a nossa imagem com o mundo inteiro. O país não tem contencioso com ninguém. Nós temos que ter um olhar generoso para a nossa América Latina, para a nossa América do Sul, para a Europa, para a China. Ou seja, o Brasil, sabe? Eu não consegui colocar um avião para a África, não é possível, 54 países, e a gente não consegue colocar um avião. Não é possível. Sabe? Então, eu volto com a disposição de fazer em 4 anos o que eu não consegui fazer em 8. Sabe? E fazer mais, porque o Brasil não pode esperar. Não pode esperar. 3 atos, né? O segundo, não é só que o Bolsonaro sabe que vai perder, e a prova disso seria os discursos com essas ideias aí de sabotagem das urnas eletrônicas. Não é só isso, Bolsonaro sabe que vai ser preso se perder. E aí a gente recorre ao Thales Faria, do UOL. O problema do Bolsonaro, ele vai poder dar a graça para todo mundo, todos os aliados dele, para o Fabrício, se precisar, para o Alan dos Santos, para o Daniel Silveira, para essa turma toda, enquanto ele for presidente, ele vai poder dar graça. O problema, e esse é o grande medo do Bolsonaro, e daí ele está fazendo tudo das tripas coração para tentar ser reeleito, é que há um certo risco de que depois ele não possa dar a graça a si mesmo. Por quê? Porque haverá certamente processos contra ele, denúncias contra ele, vinda das oposições e dos partidos de oposição. E aí, vamos ver, já está tendo denúncias aí de entidades indígenas, etc. Então, o Bolsonaro sabe que vai bater de frente, vai ter que responder à justiça o dia que deixar o cargo. Tanto ele quanto provavelmente os filhos. Terceiro ato. Bolsonaro não apenas sabe que vai perder, como também sabe que vai ser preso se perder. Não são só essas duas coisas. Tem mais. Ele sabe que, em função dessa realidade, ele precisa jogar sujo. Agora, o que é o jogo sujo? E aqui a gente recorre ao Alexandre Padilha. Vamos para dentro da campanha do PT. Entrevista dele à Veja. Ele ficou escancarado, né? Nós estamos falando do bolsonarismo que tem como um dos seus grandes ídolos o trumpismo nos Estados Unidos. Se Trump e o trumpismo fizeram o que fizeram nos Estados Unidos, com a democracia que é muito mais sólida, a invasão ao Capitólio, imagina o que essas pessoas, né, o chamado velho da Havan, acha que pode fazer na democracia brasileira. Imagina o que eles pensam e planejam fazer quando o Bolsonaro, no seu discurso recente, diz o seguinte, vou falar pela última vez para o STF, né? Ou o Bolsonaro ter tido a atitude que fez de convocar embaixadores de todo mundo para o Palácio do Planalto para fazer um discurso contra o sistema eleitoral brasileiro. Então, acho que está em risco, sim, a democracia no Brasil, está em risco toda a motivação do bolsonarismo de querer questionar o resultado das eleições. Todas as entrevistas de Bolsonaro, ele deixa a porta aberta para que ele possa fazer um movimento de questionamento, até por sobrevivência política dele. É alguém que sabe que vai perder as eleições e que fica o tempo todo testando a nossa democracia.
e mobiliza, incentiva empresários como esse a também testar a nossa democracia. E a gente não pode titubear em relação a isso. Um golpe, se você tem qualquer evidência de que um golpe está em curso, as instituições não podem permitir isso, porque depois do golpe acontecido, já se foram as coisas. Então, acho muito firme, como foi muito importante declarações internacionais, de embaixadas internacionais, reagindo àquele espetáculo que o Bolsonaro fez de crítica à democracia brasileira, ao sistema eleitoral brasileiro. A gente não pode titubear. Está em risco, sim, as eleições, o processo democrático no nosso país, e a sociedade e as instituições precisam reagir com muita força, com muita veemência. Está contada em 3 atos a nossa história. Agora a gente vai para o nosso epílogo, que é o comentário da doutora Ana Flávia. Ô, Ana, o Bolsonaro, ele anda mais manso no golpismo. Não está falando com tanta frequência aí de urna fraudada, etc. e tal. Ô, Ana, por que ele está manso agora? E mais importante, Ana, ele vai voltar a espumar depois? Olha, tudo pode acontecer, sabe? De fato, o Bolsonaro anda mais manso, né? 7 de setembro foi isso, né? Para todo mundo pareceu uma demonstração de fraqueza do Bolsonaro. E depois veio declaração tristonha, vou botar a viola no saco, vou ficar quietinho, vou sair da vida política, acabou tudo para mim e tal. Num tom quase depressivo, assim, né? Há uma preocupação aí, sabe? Porque o desespero e a consciência de que ele vai se dar mal, eu acho que são reais, né? Bolsonaro sabe, Bolsonaro e sua família, seus asseclas, né, todo mundo ali perto, sabe muito bem do que fez, do que não fez. Vamos combinar? Todo mundo sabe das possíveis consequências do que fez, do que não fez. E sabe as consequências de não ter foro privilegiado nessas condições. Então, é de se imaginar que alguma coisa para se salvar, ele vai fazer, né? A menos que você acredite aí num arrobo de honestidade em que o cara vai, né, sabendo o que fez, o que não fez, chegar lá e dizer, não, vou pagar por tudo que eu fiz, que eu não fiz. Né? Excluindo-se essa hipótese, algo para se salvar ele há de fazer. A questão é o que ele está fazendo ou está pensando em fazer para se salvar. Em geral, a nossa aposta tem sido mais no golpismo escandaloso, sabe, a coisa desbragada, que é o jeitinho padrão. Eu diria que essa é a opção A para o Bolsonaro. Eu diria que para ele, assim, esta é a opção A, é a primeira hipótese. Mas ele deve ter aí um plano B, um plano C, um plano D, né? Eu já fiz a minha aposta aqui de que ele iria fugir do país, fingir aí um camarão entalado e fazer um tratamento no exterior antes da posse do próximo presidente. Já não tenho mais tanta certeza, porque entrou aí um competidor, uma hipótese competidora. E essa hipótese, ela tem um nome para mim. E o nome é Michel Temer. O nome é... Mas, Lula, você daria anistia para o Bolsonaro? Pergunta William Wack. O nome é... Vamos fazer aí um acordo, se ele ficar quietinho, a gente cuida dele, não tem problema, a gente cuida dele para ele ficar quietinho, tá? Tem bastante gente interessada nisso, em botar pano quente, em assegurar que o Bolsonaro fique quietinho, segurar ele firme na coleira e dizer, não, ele é bem comportado. É um bom plano. Há dúvidas de que Bolsonaro seja capaz de ficar quietinho de fato e não latir na hora errada. Tenho lá minhas dúvidas, porque ele não consegue manter, por exemplo, o apoio às mulheres, que a campanha dele está tentando desesperadamente ele fazer faz um tempão. E ele, assim que deixa 5 minutos com o microfone, ele já sai desancando uma mulher.
Então, eu acho que é difícil de sustentar aí esse acordão do vamos ficar todo mundo quietinho aí, que não sei se vai rolar, não. Mas dá para ver uma movimentação. Dá para ver que existe essa vontade de tentar, né, tentar segurar aí deixa disso, agora já passou, águas passadas. Mas será que o Bolsonaro consegue? Até porque eles estão fantasiando, Bolsonaro e todo o bolsonarismo, né? Eles estão fantasiando um Capitólio, Você acha que vão deixar passar? E eu queria acrescentar uma coisa. As pessoas falam, isso é fazer terrorismo eleitoral, estão assustando as pessoas com a possibilidade de golpe. E aí eu concordo muito com esse último trecho que a gente exibiu aí. Diante de uma ameaça de golpe, isso é uma coisa muito séria para a democracia. Não é uma coisa que você pode tomar como, não, mas é bravata de internet, é só jeitinho de dizer, não vai acontecer. Porque depois da coisa feita, não tem como voltar, entendeu? Então é o tipo de coisa, é o tipo de ameaça que não se leva na brincadeira, que não se leva com leveza, que não se leva assim, sabe? Não, vamos ver no que isso dá. Toda e qualquer ameaça de golpe, vou fechar o STF, não vou aceitar resultado das eleições, um cabo e um soldado, sei lá como é que era, tudo isso tem que ser levado a sério. É melhor prevenir do que remediar nesse caso, porque não sequer tem remédio. O pessoal do Ciro fica muito bravo aí quando a gente fala de qualquer risco à democracia brasileira e usa essa expressão que a Ana mencionou ali, né, o terrorismo eleitoral, né, porque essa ideia de que a democracia está em risco, ela é o pilar mais básico aí da tese do voto útil ou voto tático nesse momento, né? Então eles gostam de talvez minimizar, né, os riscos contra a democracia brasileira. Criticam muito a gente aí, acham que a gente exagera e tal, né? Porque contraria a estratégia eleitoral da chamada terceira via.